Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos a Deus por esta rica oportunidade. Hoje está no quarto dia de festa, né? É muita maravilha para nós. Aleluia. Antes de nós ir à palavra, quero fazer uma pergunta à igreja. Qual o nosso dever para com os mandamentos de Deus? Qual o nosso dever para com os mandamentos de Deus? Ouvir, crer, É muito bem, né? Ouvir, crer e obedecer, né? Exatamente. Os mandamentos de Deus, como sempre, tem pessoa acha que guarda os seus mandamentos, mas mandamento não é para guardar, é para cumprir. Entendeu? E se nós cumprirmos o mandamento do Senhor, naturalmente nós, é muito relativo diante do testemunho que nós ouvimos, a palavra, e nós se alegramos nas promessas de Deus para conosco. Né? Mas quando nós meditamos a respeito da nossa responsabilidade para com Deus, isso é momento que vai pesar na balança e nós temos que parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Porque o Senhor é fiel, é na sua promessa. Vamos ler a palavra de Deus, amado. Nós estamos no quarto dia, falando a respeito da igreja, 54 anos. E sempre, irmãos amados, que olhamos para assim, vendo 90% dos bancos vazios, isso pesa na balança, não? não cansado. Pesa na balança, sim ou não? Sim. Que essa obra de Deus era feita por quem? Nós. Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 42 ao 47. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais fazia pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartia com todos segundo tinha a necessidade. Perseverando todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comia junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que havia salvado. Amém? Glorioso eterno Pai. Senhor, te louvamos e te glorificamos por essa rica oportunidade de estar na tua casa. E o nosso objetivo é enaltecer o teu nome. Senhor, tu tens dado a tua palavra para que diligentemente nós observamos. Mas tu sabes, ó Deus, que nós dependemos, Senhor, do teu Santo Espírito. Meu Deus, aleluia, na caminhada do dia a dia, no cumprimento dos deveres. Nos ajuda, ó Deus querido, em todo o nosso dever. Que a nossa vida seja direcionada pelo teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, aleluia, possamos estar com nossos pensamentos voltados a Ti, para nós aprendermos mais e mais da Tua graça. Ó Deus, te louvamos e te glorificamos pela vida de cada um dos teus servos. E agora, Deus, ha dado esta grande responsabilidade para ministrar a Tua palavra. E tu sabes, Senhor, que de mim nada tem se não vier de Ti. Mas peço pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que venha falar abundantemente para nós, nos capacitando, Senhor. E a Tua palavra ela possa comover os nossos corações a cada dia mais, reconhecendo que aqui nós estamos, ó Deus, porque Tu, Senhor, tem provado o Teu amor para conosco. Não tenha retribuído segundo nossos pecados, ó Deus querido, nem segundo a nossa iniquidade, mas tem usado de misericórdia para conosco, e aqui estamos, e junto Te glorificamos. Usa, Senhor, misericórdia, nos ajuda cada dia mais, para que sim, nós possamos cada dia mais ser cumpridores do nosso dever. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém? Irmão, para tomar os
centro. De primeira mão, quero justificar minha ausência aqui ontem na consagração e hoje também na nossa escola bíblica dominical, onde nós tivemos uma reunião lá em Santo Aleixo, entendeu? O nosso conselho, a convenção, e hoje nós vamos fazer uma visita. O pastor Paulo estava bastante enfermo e nós fomos visitá-lo pela razão que ele estava com os irmãos, mas estava lá junto com os irmãos, dividindo o pensamento lá, compartilhando e aqui com os irmãos na escola bíblica dominical. Amém? Deus querido, nós venhamos há 3 dias falando a respeito da igreja, contando as maravilhas qual Deus tem nos dado, e nós, irmãos amados, devemos sempre agradecer a Deus, porque a respeito que nós estamos aqui, porque Deus tem usado misericórdia para conosco, e todos nós devemos parar sempre fazer uma reflexão a respeito do tamanho do sofrimento de Cristo para justamente, como está escrito, separar para ele um povo zeloso de cobra. Se nós estamos aqui, porque se nós fazermos uma avaliação adiante, irmãos amados, quanto Cristo sofreu para resgatar a sua igreja. Quando falamos igreja, falamos nesse tempo, salão, mas nós falamos individualmente, cada um de nós que somos a igreja do Senhor, o templo do Espírito Santo. Não falamos a respeito do salão, falamos a respeito de uma casa que onde nós adoramos. Sim, agradecemos a Deus porque deu essa oportunidade, que muitos nos passaram não tinham esse privilégio de ter um tempo para reunir, um salão para reunir, e nós somos agraciados, mas não falamos a respeito do templo ou da igreja, porque isso tudo vai ficar. Agora, a igreja que foi comprada com o sangue de Cristo, essa sim, precisamos ter sempre o cuidado a respeito do cumprimento do nosso dever para com Deus. Porque a promessa dada pelo Senhor, e é por isso que o escritor aos Hebreus diz que aqui é um firme a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que prometeu. Ele prometeu, irmãos amados, aleluia, uma vida de paz, uma vida de alegria, mas também deixou sobre aviso aquele que foi incoerente aos seus mandamentos, a sua voz de determinação, e vai receber a sua justa retribuição. Então, todos nós, como igreja, simplesmente, aleluia, se basear, se alegrar na promessa do Senhor. Jesus lhe prometeu, aleluia, para a sua igreja, os princípios, os apóstolos, dizendo: deveis, batizai, ensinai, e não me batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que nós aprendemos, ele só está conosco se nós cumprimos o nosso dever para com ele. Então, adiante desta colocação, nós vamos falar a respeito, irmãos amados, aleluia, uma determinação de igrejas, privilégio, e também falar a respeito da responsabilidade que nós temos adiante da sociedade. Porque a igreja, irmãos amados, ela foi comprada. Não foi assim, uma coincidência, levantou, não, foi comprada, e o apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados com um preço incalculável, que foi com o sangue de Cristo. E adiante desta colocação, nós devemos sempre fazer uma reflexão, aleluia, se nós estamos considerando, valorizando o que Jesus fez por cada um de nós. Se nós fazermos assim, então vai chamar a nossa atenção, aleluia, de parar, refletirmos, Senhor, saber se nós estamos sendo fiel ao Senhor, reconhecendo, aleluia, o que Ele fez para cada um de nós, e dando para nós uma determinação, e o qual tudo que nós fizermos é pouco para alcançar o objetivo que nós queremos. Porque a igreja não foi constituída por Deus para ser influenciada pelo sistema social moderno, e sim para transformá-lo com seus recursos espirituais. E nós vamos falar a respeito de como surgiu a igreja primitiva, entendeu? Deixou um exemplo. Então nós estamos no século XXI, não pode perder o foco da igreja primitiva. Nós levamos um texto da procedência como agia, isto caiu na graça do povo e todo dia se convertia. Por que que hoje parece uma diferença? Então tem algo que nós precisamos de aprender. Por que não havia mais crescimento na obra de Deus? Parece que hoje
se uma seita é uma, quando levanta a mão uma novidade, mas também não aparece. Então, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito do que está acontecendo, porque a culpa não é só minha, porque a obra de Deus era feita por nós, entendeu? Então nós precisamos sempre pararmos, refletirmos, trazer um compromisso individualmente cada um, porque nós não ganhamos a vitória através de argumentos, de justificativa, não. Nós ganhamos a nossa batalha e a nossa vitória é justamente, irmãos amados, usando os recursos espirituais. Entendeu? E a princípio que a palavra de Deus diz bem claro, Paulo deixou bem claro, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para desfazer ou destruir toda a artimanha do diabo. E nós precisamos saber que nós temos condições, aleluia, se nós estivermos debaixo da obediência do Senhor, e aquele que não depende de sabedoria nem recurso humano para que nós fazemos a obra, porque Ele é o Deus da providência. E a princípio, irmãos amados, que nós estamos perdendo o foco, porque a igreja, a autoridade, em vez dela avançar na sociedade, está se recuando. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos dentro dos 3 anos e meio, aleluia, do trabalho de Cristo aqui na terra, viu que Ele enfrentou diretamente os meios, aleluia, da sociedade. A sua ocupação foi até a ponto lá no capítulo 4, aleluia, do Evangelho segundo o apóstolo João, entendeu? Quando Cristo estava sentado, entendeu? E eles foram comprar alguma coisa e disse: Senhor, eles compraram não uma comida, eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Então esta é a nossa ansiedade, que nós devemos ter, que nós queremos entrar no céu. Isto é uma palavra de incentivo, não é uma palavra de cobrança, isso para trazer para nós justamente o termo da responsabilidade, para que para Deus, irmãos amados, não existe causa difícil. Aquilo que eu estou encontrando dificuldade, se eu colocar, usar os meus recursos espirituais que Deus tem dado, Ele vai nos capacitar e nós vamos fazer, porque, aleluia, eu estava até falando aqui com o prefeito Antônio, aleluia, muitas vezes frisamos muitas moedinhas da viúva, aleluia. Então essa moedinha, porque ela foi bem sucedida, não é porque deu 2 moedas, ela foi bem sucedida por causa da sinceridade e a fidelidade, aleluia, porque ela tinha o único que ela deu para o Senhor, para a obra, porque ela confiava que o Deus que serve é o Deus da providência, e nenhum ia deixar faltar. E sempre que nós usamos nossa fé e fidelidade, entendeu? Nós temos bem o resultado, e Deus dá 10 a nós, aleluia, dá 100, e quando requer para nós 10. E muitas vezes a oportunidade dentro dessas condições, e aqueles 90, Ele vai multiplicar de forma tal que Jesus disse: nós recebemos 100 aqui nós recebemos aqui nessa vida, entendeu? Vida e por fim a vida eterna, 100% na vida eterna. Então compensa nós servir a Deus com sinceridade e fidelidade. O apóstolo Paulo escrevendo, o Lucas escreveu o capítulo 15, trazendo para nós exemplo Cristo, né? Que a sua igreja faz parte da sociedade. Então traz para nós saber o nosso compromisso, que não pode isentar da sociedade. Se nós chegamos aqui, aleluia, de pensar o nosso trabalho, que está nos cultos principais, e aqui se alegrando, e a responsabilidade que Deus deu para cá, para a sua igreja. Qual a responsabilidade para a igreja que deu? Porque a igreja foi levantada com 2 opções, aleluia, para o trabalho, para a expansão, crescimento do Evangelho, entendeu? E o aprimoramento da nossa vida espiritual. Esta é a incumbência que o Senhor deu para cada um de nós. E muitas vezes nós paramos no capítulo 15, versículo de 1 e 2, do Evangelho segundo escreveu Lucas, entendeu? Diz a palavra de Deus que estava Jesus reunido, estava Deus publicando os pecadores e ouvia a palavra de Deus. E estava também a Deus, os fariseus, os espíritos. Enquanto Cristo, irmão amado, ele estava atraindo aquele que estava indiferente à vontade do Senhor, entendeu? Por razão de falta de conhecimento ou algumas razões. Então Cristo fala sempre o seu tempo, porque é justamente trazer aquele povo, reconciliar, justamente porque a missão de Cristo aqui na terra é para salvar a humanidade. Terminando, o Senhor deixou para nós esta palavra,
Terminou esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, para que nós lemos e seguindo os passos do Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21, está dizendo: ora, para isso foi chamado. Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo, para que nós que seguimos a sua pisada. Ele, como Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aleluia, deu a vida por cada um de nós, aleluia, e requer de cada um de nós, então, a reputar este amor que levou a Cristo dar a vida por nós, e foi dar essa conversa também para que nós, o que? Também usamos, irmãos amados, a mesma, justamente, posição para aqueles tão diferentes. Por certo, isso saiu até no comentário da nossa revista dominical. Isso foi em 1973, 74, parece. E o comentarista diz assim: olha, quanto se a gente não sentir tristeza pelas almas que estão perecendo, a nossa salvação também tem jogo. Então é uma pura realidade, porque se não, irmãos amados, preocupar com o crescimento da obra de Deus, naturalmente eu perdia a sinceridade, perdi justamente a noção do compromisso, aleluia, para ter minha retribuição naquele dia. E lembro do hino de número 16 da Alfa Cristã, aleluia, que diz: eu posso ter a mão vagina, com o Senhor me contar qual será a minha sorte se no céu você entrar. Então tudo isso traz para nós, irmãos amados, como igreja, como será a nossa posição ou justificativa diante de Deus, que tem nos abençoado, dando saúde, livramento, inclusivamente, irmãos queridos, no mundo que vivemos, nós estamos aqui, nós temos de agradecer a Deus. Só parar nessa pandemia, quantas vidas foi ceifada? E Deus nos poupou, guardou. Aleluia. E estamos agora perante os irmãos amados, glorificamos, Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, Ele tem cumprido o seu dever para conosco. Agora nós estamos cumprindo, nós devemos a coisa. Isso nós precisamos parar, nos refletimos. Aleluia. E o segundo ponto, irmãos amados, sabemos que os seus membros são também os elementos sociais, não só Cristo, mas também os discípulos deixou para nós exemplo. E esse relato nós encontramos no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo versículo 1, versículo 2, entendeu? Que, aleluia, houve uma festa, ali na boda de Caná, entendeu? E no casamento, e a mãe de Jesus estava lá, e foi convidada também Jesus, o seu discípulo, e estavam lá, todos participando da festa, e que nos traz o versículo adiante, diz que no meio da festa, aleluia, o vinho acabou. E o vinho, irmãos amados, dentro do significado é alegria, porque naturalmente nós temos até exemplo, a pessoa quando ele está, toma algum vinhozinho, ele fica até mais feliz, né? Ele traz alegria para o povo, mas não tomamos espaço por doutrina, porque nós temos o nosso limite, que somos espirituais, então nem pouco nem muito, né? Aleluia! Mas o que fez que alguém chega perto de Cristo e diz: olha, o vinho acabou. Acabou o vinho. Então, quer dizer, acabou a alegria da festa. Então, precisa, irmãos amados, diante do mundo conturbado que vivemos, dominado pela tristeza, pelo rancor, pelos constrangimentos, é preciso, irmãos amados, saber reconhecer que justamente nós temos o príncipe da paz, e aquele que tem o poder para transformar a tristeza em alegria, e nós ocupando enquanto o mundo está lá mergulhado, dominado, escravizado, e nós estamos aqui, irmãos amados, só conforme eu passar aqui, só com o biquinho aberto. Jesus manda para mim. Aleluia. O que nós estamos fazendo, irmãos amados? Aleluia, para cumprir, como já foi falado aqui, o apóstolo Paulo diz: olha, por essa causa padeço, mas não vergonha, porque eu sei que estou Cristo. Aleluia. E Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. E agora, irmãos queridos, o que eu estou fazendo para ter um bom depósito? Não é verdade? O que estou fazendo para, irmãos amados, ter depósito? Pois eu só estou devendo, não estou granjeando nada e com fé. Em vez de depósito, irmãos amados, Paulo ele teve exemplo para isso aí. Aleluia, que a sua vida foi uma vida exemplar, justamente diferente de perseguições, até o irmão cantou hino, seja na alegria, seja na dor. Aleluia, nós temos, irmãos amados, manter a nossa posição, o que é a nossa vitória não estar aqui. Aleluia, nossa vitória está, como foi lido no capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né?
graças a Deus pela vitória, e vamos desafiar a morte ou o inferno. Naquele dia, essa é a vitória, porque quando estamos aqui, nós estamos sujeitos, aleluia, aos impérios da vida. Então, nós precisamos que vigiar e orar, para que não caia na contradição e justamente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que maravilha! Então, terceiro ponto, irmãos amados, a igreja deve fazer parte da sociedade, é no capítulo 2, o versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ler esse versículo, como é? Capítulo 2, versículo de número 4. Sempre, irmãos amados, nós ouvimos bastante a respeito das antigas orientações, palavras de conforto, palavras antigas, esses 2 dias. Mas como o pastor Luiz Monte falou, que longe dele, que ele é do na igreja, mas trazou para nós uma palavra de grande incentivo, e nós devemos sempre mergulhar dentro desse incentivo, sempre, irmãos amados, que traz para nós conselho, que traz exaltação, ou que traz o incentivo, nós temos que receber, porque a palavra de Deus, ele sempre fala para nós, porque quer de nós uma vida melhor. Então, no capítulo 2, e o versículo número 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Se nós começar o relato no capítulo, versículo 1, desse mesmo capítulo, aleluia, vemos a promessa que Cristo fez sobre eles, entendeu? E eles receberam a ordem de Cristo, o mandamento de Cristo, e ficaram na posição que ele deu. E o Senhor, cumprindo a sua palavra, ele fala no seu texto, que estava todo reunido no mesmo lugar. Então, provando que a igreja ela tem uma estrutura, não é somente uma ovelha disfarçada, nós temos, irmãos amados, justamente está na posição de Cristo, aí ele cumpre a sua palavra, e diz que de repente veio o quê? É um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, aleluia, e também veio sobre eles que língua como de fogo, aleluia, repousando por cada um. Isso justamente aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, vê justamente que a obra do Espírito Santo vem trabalhar em nossa vida, e quando falamos a respeito do vento, ele tem o significado, é a obra regeneradora do Espírito Santo, que o vento ele limpa e refrigera. Isso é a obra do Espírito Santo em nossa vida. E o mundo precisa saber que justamente está numa vida tribulada, uma vida justamente angustiada, escravizada pelo pecado, aleluia, e ele precisa saber que só o Espírito Santo que pode mudar essa vida. E através, irmãos amados, somos testemunha disso. E porque o fogo, qual a função do fogo? Que o fogo é aquele que purifica e ilumina. Então, o homem sem Deus ele tem uma vida completamente corrupta, uma vida justamente dominada pela cegueira espiritual, é a razão que vive sofrendo. Porque despreza a oportunidade, eu não tive a oportunidade de ser agraciado pela palavra de Deus. E essa recompensa, irmãos amados, cabe à igreja preocupar justamente, levar e anunciar que o mundo conturbado que vivemos tem uma solução, porque Cristo ele continua salvando, porque a palavra de Deus seja que Deus não quer que esse filho não se perca, mas ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E essa responsabilidade com quem? Não é mais com os anjos. Essa responsabilidade está com cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Vamos falando para o céu, todos querem, né? Sim ou não? Sim. Aleluia. Estão falando, quem quer ir para o céu todo? Levanta a mão. Estão indo, né? Levanta a mão. Glória a Deus. Não é verdade? Quem quer fazer a obra de Deus? Aí vem os argumentos. Sabe que a Bíblia é errada? Aleluia. Não, irmão. A Bíblia para nós é regra de fé e prática. A Bíblia, irmãos, para nós é uma bússola que nos conduz à vida eterna. A Bíblia, irmãos amados, para nós é justamente um manual de instrução. Eu sempre dizer que a Bíblia é para nós ler, crer e obedecer. Se nós assim não procedermos, naturalmente, irmãos amados, nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos no versículo daqui a pouco,
a missão que Paulo deixou para cada um de nós. Então a igreja, aleluia, faz parte da sociedade, como nós lemos, né? A sua edificação é com a sociedade, os seus membros são elementos sociais, e ela possui uma estrutura social, como nós já lemos aqui, no capítulo 2, no versículo 4, e o versículo 6 diz: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Viu? A obra que Deus faz. Então, irmãos amados, quando a igreja ela se reúne, entendeu? Tomando posse da bênção de Deus, deixando, irmãos amados, desprendendo das preocupações dos afazeres do dia a dia. E é uma coisa que está frustrando a cada dia mais a falta de interesse pelo aprendizado da palavra de Deus, a falta de interesse pelas orações. A única arma que nós temos, recurso espiritual, está baseado na oração e na palavra. Isso faz com que a cada dia mais, nas displicências, nas ocupações, nos afazeres, está distanciado e aquilo, e muitas vezes, irmãos amados, até a responsabilidade das contribuições para a obra do Senhor. Quando o Antônio estava falando a respeito, gente, a pessoa que vê alguns comentários por aí, foi que, irmãos amados, aleluia, até fala a respeito da contribuição. Nós não estamos falando que pobre, que ninguém é obrigado a contribuir, entendeu? Até vou fazer uma pergunta, aleluia, ser dizimista salvo? O dízimo salvo? Não. Aleluia. Mas uma coisa nós vamos fazer, que o salvo é dizimista, né? O dízimo salvo, mas o salvo é contribuinte, é salvo. Ele, porque reconhece, nós estamos aqui pela bondade de Deus. Então o dízimo e oferta é uma forma de gratidão a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos amados, tem que fazer por gratidão ao Senhor, porque tudo que nós fazemos, aleluia, é pouco para retribuir o que Deus tem feito para cada um. Então, o dízimo salva, mas o salvo que ele tem um coração grato, aleluia, ele vai contribuir, porque primeiro vai reconhecer, se eu vou contribuir hoje, porque Deus primeiro me abençoou, então eu quero também abençoar. É abençoando que nós somos abençoados, é plantando que nós colhemos. Pode dizer, eu até vou dar aqui um exemplo de aconteceu comigo há 50 e poucos anos atrás, não tem muito tempo para trazer essa experiência para os irmãos. Eu, quando aceitei a Cristo, o salário era 350 cruzeiros. Então, o dinheiro era, ainda que eu não tinha doutrinado, ensinado como é contribuir, eu disse: mas dá 35 cruzeiros só de dinheiro, é muito pouco. Eu vou juntar um pouquinho a mais, entendeu? Vou juntar um pouquinho a mais, até mais. Então, o resultado aqui que acontecia, nem 35, nem 30, nem nada. Quando eu já tinha comido. Eu ligo meu radinho de pilha, aí estou lá, aí o pregador lá, já vai direto no meu ouvido, senhora, aquele que me dá o dinheiro, o destruidor, o devorador está na barriga dele, na barriga dos filhos, dentro da barra dele, e a verdade. E é uma verdade, quem contribui nunca pode contribuir, sempre está na miséria, sempre precisando, mas aquele que abre a mão, aleluia, faz, irmãos amados, não precisa nem fazer hoje, irmãos amados. Não precisa nem fazer com forma de ouro, porque hoje ninguém está assim mais. Deus é tão bom, irmãos amados, que nós vivemos uma mil maravilha. Eu estava até falando agora com o meu genro, trazendo, que maravilha, está dando um exemplo. E eu dirigi uma congregação em 1975 aí em Santa Cruz da Serra, entendeu? As ruas eram tão confortáveis que a gente, com um saco de plástico aqui, vai falar o sapato, né? Aleluia. E quando a gente ia de bicicleta, a lama era tanto que muitas vezes o pneu rodava e não saía da lama. E as irmãs ali com 2 sapatos, um na bolsa e outro lá, chegando e deixando a quadra de ver, era tanta lama, que o povo 6h30 já começava a chegar tudo alegre, feliz. Hoje estou sem carro, tem maravilha, ainda fique em casa. Que igreja é essa? É a igreja viva ou a igreja morta? Não tem o prazer de servir a Deus? Não tem prazer de contribuir? Que igreja é esta? Se a obra de Deus era feita para nós, como é que eu vou negociar aquilo que está escrito? Segundo ponto,
Segundo ponto, diante dessa estrutura que estava reunido, ainda vamos ler para nós no versículo de número 47, qual já foi lido, aleluia, como, irmãos amados, essa procedência que nós lemos na nossa leitura introdutória, o versículo de número 47, está dizendo, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava à igreja aquele que se havia salvado. Isto, irmão, dava a nossa união, a nossa fidelidade, a nossa sinceridade. O Espírito Santo vai trabalhar, envolver a nossa vida de forma tal que nós passe, irmãos amados, ter uma vida, naturalmente, a nossa procedência, as nossas ações, vai comover o coração daquele que nos observa, bem diferente, e vai sentir o desejo também de participar dessa família, que é uma família, aleluia, que caminha para o céu, que reconhece justamente a obra regeneradora do Espírito Santo na nossa vida. Segundo ponto, eu vou falar sobre a posição da igreja na sociedade. Agora chama para nós a atenção. Cristo agora falou sobre a obra que nós temos de prestar à sociedade. Falou a respeito do nosso compromisso com aquele que está diferente à palavra de Deus. A igreja tem que preocupar com as suas posições, aleluia, e ter condições de buscar usar os recursos espirituais. Para assim que nós possamos, irmãos amados, ter a mesma, justamente, atuação que teve a igreja de atrair a atenção daqueles que observavam e onde que ele caiu, como diz o texto, nós lemos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias se acrescentava o Senhor, a igreja, aquele que se havia salvado. União, amor, fidelidade, trabalho. Este é o dever da igreja. O segundo ponto é para nossa, como eu já falei, da posição da igreja à sociedade. A realidade da sociedade hoje é justamente, irmãos amados, dominado pela sensualidade, o pecado, a iniquidade, está cada dia mais as trevas cobrindo, entendeu? É justamente a visão do ser humano, e a igreja precisa tomar uma atitude, porque a nossa vida precisa falar mais alto do que a nossa voz. Que diz Paulo no capítulo 12, o versículo 1 e 2 da sua carta aos Romanos. A primeira coisa, irmãos amados, chamando para nós a responsabilidade, que disse, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. Exemplo de vida, aleluia, exemplo de vida, de sinceridade, fidelidade e reconhecimento que se nós estamos aqui, irmãos amados, foi o Senhor que nos colocou aqui. E Pedro, no capítulo 1, versículo 15, o versículo 16, o que ele está dizendo para cada um de nós? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver, irmãos amados, tem provado para o mundo que nós somos o quê? Um povo diferente. Um povo, irmãos amados, que justamente abraçamos as boas novas de salvação com o Evangelho, a palavra de Deus. E essa palavra que transforma, essa palavra que dá vida, essa palavra que nos fortalece. E essa palavra, irmãos amados, que nos conduz à vida eterna. E no versículo de número 2, diz ele, aleluia, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Primeira coisa, o versículo diz que é vosso culto nacional. Servir a Deus com inteligência. Aleluia. Nós temos a inteligência, irmãos amados, aleluia, dada do céu do céu para compreender a palavra de Deus e obedecer. Porque se nós lemos, cremos, mas não obedecemos, estamos aqui, como diz uma história aí, vai nadar, morrer na mesma praia. Porque naquele dia, meu sol, aleluia, como está escrito no Salmo de número 101, versículo 6, quem sabe? Um minuto para lembrar. Os meus olhos procurarão os céus da terra, para esteja comigo. Os que andam em caminho reto, este me servirá. Aleluia. Este me servirá, andando, irmão, com sinceridade, com fidelidade. Aleluia. Obedecendo a palavra de Deus. Não importa que os outros estão falando o que está escrito.
Se a palavra de Deus está seguindo é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, então eu não tenho medo para me justificar a minha fragilidade, a minha dúvida ou incredulidade. Se eu quero ir para o céu, então eu tenho que amá-lo e obedecê-lo. Ler a Bíblia, crer na Bíblia, amar e obedecê-lo. Porque se não fazermos assim, a igreja vai distanciando da presença do Senhor. Deixa de ser igreja. Então, a segunda parte, meu amado, o segundo ponto, a igreja é a influência da sociedade. No capítulo 2, o versículo 21, da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, quando esse versículo está para nós citar, ele está dizendo, no capítulo 21, no versículo 21, ele está dizendo: ora, numa grande casa, não somente a vaso de prata, de ouro, mas também de madeira, uns para honra, outros para desonra. Mas eu quero ler um versículo mais antes desse aí, aleluia, que é no capítulo 2, o versículo, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 21. Eu quero ler antes um pouco o versículo aqui. E assim, a palavra, versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Então, se nós preferimos o nome de Cristo, devemos, irmãos amados, se apartar, se afastar, fugir de tudo quanto vem, irmãos amados, impedir a nossa bênção. E aí vem o versículo de número 20, aleluia. Ora, numa grande casa, não somente a vaso de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e dono para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. De sorte, olha que versículo lindo, de sorte se alguém se purificar dessas coisas, entendeu? Será vaso para honra, santificado, idôneo, maduro, seguro, perseverante, para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Isto, irmãos amados, que Deus requer para cada um de nós. Não chama a nossa atenção para reparar procedência de A e B, mas que nós devemos, irmãos amados, sempre colocar na posição, entendeu? E sempre fazer aquela pergunta, qual o salmista fez, dizendo: Senhor, as palavras da minha boca estão sendo agradáveis a Ti? A meditação do meu coração está sendo agradável a Ti? Aleluia! Como está a nossa vida pessoal adiante daquele que nos observa? Nós estamos andando com luz ou com treva? E muitas vezes, irmãos amados, lamentável, vamos falar sobre isso, nós falamos a respeito que tem uns que vai ser para honra, mas outro vai ser para desonra. Isso qual justificativa tem? Se nós temos, irmãos amados, justamente em nossa mão, aquilo que nós podemos alcançar o nosso objetivo e a salvação em Cristo Jesus. Então, a igreja e a influência da sociedade precisa ter cuidado. Precisamos ter cuidado, porque muitos, irmãos amados, é justamente que pode ser um vaso de honra, entendeu? E essa sociedade quer influenciar, tanto que a igreja foi criada para influenciar a sociedade, mas parece que hoje inverteu os valores, né? A sociedade que vem influenciando a igreja, que pessoas hoje muito de todo tipo na igreja. Olha, se a igreja, se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membros individualmente, não pode ter uma mão amarela, e outra escura, e outra verde. Não é verdade? A pele é igual? Então, se nós somos corpo, é igual a procedência, a veste, a procedência, a forma de agir, tem que ser todos igual, porque somos um corpo. A igreja é um corpo, e nós somos membro individual. Então, e nisso aí está o quê? Que nós devemos sempre zelar uns pelos outros, considerando uns pelos outros,
no sentido de doutrinar, ensinar e cobrar, para que todos nós chegamos, como diz o apóstolo Pedro, crescer até chegar à estrutura de um varão perfeito, aleluia. Em Cristo, irmãos amados, apóstolo Paulo, ele nos dá exemplo que disse anunciado, que até pelo demônio, diz: olha, esses são servos de Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. A vida, irmãos amados, de um cristão, ela tem que falar mais alto do que a nossa fala. Não adianta. Uma certa ocasião eu estava até numa praça e veio uma jovem pregando, convidando, mas naturalmente o traje dela competia com o cristão. E ela convidando o cidadão e disse: mas você não é igual a mim, como é que você crê? Qual mudança você tem? Outra vez eu estava até trabalhando numa empresa, e nessa época o pai trabalhava com manutenção, chegou uma jovem e trouxe uma ferramenta para consertar, e eu estava lá e disse: Sr. João, sou crente. Eu disse: quero saber se eu sou, e continuei trabalhando. E tinha meu amiguinho que usava uma barba assim e tal, negócio, e dizia: eu também sou crente, mas eu não consigo essa cara. Entendeu? Então, meus queridos, a nossa vida que vai falar o que nós somos. Então precisamos, uma igreja, não perder o foco, entendeu? Como luz, que o mundo é treva, e nós, irmãos amados, como igreja, precisamos ter essa postura em toda a nossa forma de viver. E Paulo deixando bem claro para nós, escrevendo justamente ao Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 15, vamos ler esse versículo, que nós estamos resplandecer, aleluia, como um astro no firmamento. Mas vamos ler o versículo para confirmar, aleluia, que eu sempre gosto de ler o versículo a mais, é uma maravilha, bom estar na presença de hoje. Os irmãos têm verdade para dar glória, aleluia. Porque muitas vezes eu procuro aqui, não tem, não sei se a minha Bíblia tem, amém? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Maravilha, não, que maravilha aqui, irmãos amados. Vamos ver aqui o versículo de número 14, fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrupta, perversa, e entre as qual resplandeceis como astro no firmamento do mundo. Vida que fala mais alto do que a nossa voz. A vida da igreja, irmãos amados, tem que ser uma vida exemplar. Uma certa ocasião eu estava trabalhando, e outro, isso aí, já tem alguns anos, foi em 1975 também, na empresa, eu estava fazendo um trabalho e teve até, segundo a expressão dela, notícias disso. Um fez uma pergunta e disse: por que tudo que o crente faz não existe? Por que o crente é tão criticado a respeito da sua procedência? E outro, eu não respeito na hora, continuo trabalhando, aí tinha outro, disse, até uma notíciazinha, ele disse assim: não, porque a vida do crente é como quando vem ao vinho, que qualquer mancha a gente vê. Isso era 50 anos atrás, e agora está vendo mais não quanto a pessoa mancha. Sabe que já demorou? Sabe que a palavra mudou? Ou estão dizendo, irmãos amados, esqueceu de ler um versículo que está escrito lá no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quando Paulo, já usado por Deus, disse: olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostataram algum da fé, dando ao ouvido espírito enganador e doutrina de demônio. Porque é levantado muito falso profeta por aí, falso pastor, e justamente distorcendo, deturpando a palavra de Deus, para que Deus só quer o coração, aleluia, pode ver como quer. Isso, irmãos amados, está certo, ele tem que ter razão, pode usar como quer, aleluia, pode fazer tudo o que quiser, só não pode entrar no céu. Nós, irmãos amados, aleluia, como nós já falamos, ontem foi pregado sobre isso, né? Então, para entrar no céu, a primeira coisa que nós temos que fazer é renúncia. E quando falamos em renúncia, irmãos amados, renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, o meu querer, aquilo que eu penso, o que acho. Não, eu na posição de servo, irmão, não tenho nenhuma autonomia para fazer o que eu quero. Na posição de servo, nós temos o quê? Eu falei aqui, o mandamento, irmãos amados, é para nós cumprirmos, obedecermos. Se nós não obedecemos, então é dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas.
Se aquele que ama, obedece ou desobedece? Agora, se agora eu pergunto, eu estou obedecendo a Deus? Eu estou cumprindo o meu dever? Estou reconhecendo o que Jesus fez por mim? Aleluia. E segundo, eu próximo, não é mesmo? Agora perguntamos, estamos amando o nosso próximo? Ou estamos simplesmente o egoísta? Quero pensa, salvação, pensa, tudo de bom para mim, mas esquecendo o mandamento, eu tenho que amar o meu próximo. E o próximo não é aquele que me ama, eu tenho que amar irmãos amados, como diz assim, se eu amar só aquele que me ama, o rio também faz a mesma coisa. Entendeu? Então nós temos, irmãos amados, que nós falamos em busca de uma sociedade cada dia mais caminhando de passo largo, distanciando de Deus. E essa incumbência está com a igreja para ir pregar o evangelho a toda a criatura. Isso é o dever de cada um. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui. A responsabilidade social da igreja. Primeira coisa, revela a Deus a sua vontade para uma sociedade. No capítulo 11, o versículo 26, de Atos dos Apóstolos, nós vamos falar sobre os versículos que, depois que Paulo veio de Tarso para Antioquia, eles passaram um ano em uma casa somente ensinando, e muitas pessoas ali estavam, irmãos amados, junto, eles ensinavam a palavra de Deus. Isto é o dever de cada um de nós, ocupar no aprendizado da palavra de Deus, porque através, irmãos amados, do aprendizado que nós vamos alcançar a maturidade, entendeu? Justamente a respeito da nossa vida espiritual, entendeu? Para ter maturidade, segurança, convicção daquilo que fazemos. Se nós cremos e obedecemos a palavra de Deus. Porque tem muitos que estão até pregando, mas, entendeu? Querendo que a coisa seja como quer. No capítulo 11, o versículo de número 26, entendeu? Está escrito que sucedeu que todo ano, o ano todo se reunia naquela igreja, ensinava, e muita gente de Antioquia foi o que? O discípulo de primeira vez chamado de cristão. Viu? Que na proporção que desenvolve o nosso aprendizado, nós estamos, irmãos amados, entendeu? Desenvolvendo de forma tal que nós vamos passar a compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida, e nós vamos alcançar o nosso objetivo, onde que nós passamos, irmãos amados, a atrair a atenção daquele que nos observa, porque viver uma vida de ignorância naturalmente vamos andar a contramão da vontade de Deus. Mas quando nós temos atenção, ansiedade do aprendizado na palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos moldar a nossa vida de forma tal que passa a ter uma diferença adiante que nos observa. Porque o próprio Jesus Cristo disse: errais constantemente, não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então a razão que vem muitas vidas vivendo diferente, uma vida rapidíssima, uma vida justamente o contrário do que Deus tem prometido a cada um, porque despreza a oportunidade de ter uma vida abençoada, porque Deus, irmãos amados, corrige quem ama e exorte qualquer que tenha um filho. Deus muitas vezes tem obra para a vida de cada um, mas a incoerência passa em ver ele está sendo abençoado e está sendo açoitado ou corrigido, porque Deus, irmãos amados, use tanta fidelidade ou vontade para conosco, porque nos corrige quando está nessa vida. Porque quando terminar o fogo de vida, não tem mais recurso. Então nós temos que tentar com mais diligência pela palavra de Deus, para que em tempo algum nós não desviamos dela, porque é aí que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Que Deus assim abençoe. Aleluia. Tinha mais 12 pontos para falar, mas agora chegou. Tem que falar sobre a responsabilidade dessa aqui. Para que a sociedade encontre com Jesus, precisa, irmãos amados, como está escrito, vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 5, e já estamos terminando, né? Aleluia. Naturalmente, nós temos muito pouco tempo para falar para a vida de Deus, entendeu? Porque Bíblia, irmãos amados, aleluia, é uma fonte de maravilha. Quanto mais cremos, quanto mais lemos, nós ganhamos o prazer, a alegria,
é justamente o que, quando abrimos a nossa Bíblia, estamos certos que Deus fala para nós que a Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade. Capítulo 3, versículo 5, disse: olha, o qual no outro século não foi manifestado os filhos dos homens como agora, mas sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que maravilha! Quantos homens sábios e inteligentes, homens de capacidade de ter, mas não teve o privilégio de ter a revelação divina, que é a palavra de Deus em nossa vida, para que nós leamos, cremos e obedecemos essa palavra e que ela nos conduza à vida eterna. Segundo ponto, aleluia, para sarar a ferida da sociedade. Isso é a missão da igreja. Primeiro, entendeu? Para que a sociedade conheça, entendeu? Através do aprendizado, dos ensinamentos. Segundo ponto, para que a sociedade encontre com Cristo, reconhecendo que está em nossa mão o Evangelho para ser pregado, né? Para conscientizar aqueles que é diferente a palavra de Deus. Terceiro ponto, sarar as feridas da sociedade. Agora, como falamos a respeito de ferir a sociedade, vamos falar a respeito de um texto bastante conhecido, irmãos amados, que é 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos conhecem esse versículo, mas vamos falar sobre ele, como diz o sábio Salomão, que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeira coisa é se humilhar. Terceiro ponto como é que é? Segundo ponto é aleluia. Se o seu povo que chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Temos 3 exigências e temos 3 respostas. Primeiro, orar. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor. Agora a resposta, então. Quando nós estamos nesse processo, então ele vai ouvir. Como é que está o versículo? Entendeu? Ele vai ouvir. Versículo 14. Primeiro, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vê que é 3 perguntas e 3 respostas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é justamente, irmãos amados, se mobilizar, reconhecendo a soberania de Deus, clamando ele volta para nós, e assim esta igreja torna a brilhar adiante do mundo tenebroso que vivemos. E aí nós vamos ver como os irmãos amados, justamente a igreja primitiva prosperou, cresceu, e assim a nossa igreja vai prosperar, ela vai crescer, porque a promessa de Deus é a mesma para cada um de nós que ama e reconhece que Deus veio por nós e que nós também queremos orar por Ele. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Hoje, para nós terminarmos, está escrito lá em Mateus, capítulo número 15, e o capítulo 5, número 13, que chama a atenção. A primeira coisa diz: vós sois o sal da terra. Aleluia. Qual a missão do sal? Todos nós, irmãos amados, sabemos que o sal, ele tem a sua, justamente o seu valor adiante da conservação. Entendeu? Então, se a igreja, irmãos amados, como sal, ela tem justamente que filtrar adiante da sociedade, está entrando em decomposição. O sal, ele dá o que? Justamente a conservação para que o mundo será destruído breve, como está caminhando de passo largo. E ele, entendeu? E ainda dá o sabor, ainda ele dá o teu ato de conservação, ele também ainda traz o sabor, não é verdade? Mas uma coisa que ninguém vê: quem vê o sal no alimento? Ninguém vê. Aleluia! Mas é a mesma forma, irmãos queridos, da nossa atitude para com Deus. Então, a nossa procedência, irmãos amados, precisamos ver que o Deus que nós vivemos é um Deus onisciente. Ele sabe, antes de nós pensar, ele já está sabendo o que nós estamos pensando. Entendeu? Só vê que o apóstolo Paulo deixou para nós bem claro, no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, diz que bem-aventurado que ele nos elegeu nele
desde a fundação do mundo. Eu quantos mil anos que Deus já sabia que nós estaríamos aqui. Tem como nós fugir? Quer ver uma vida de argumento, de justificação adiante de Deus? Pois Ele é um Deus onisciente, então o que nós precisamos, irmão, colocar na nossa posição. Entendeu? Ser sincero para com Deus. Segundo ponto, versículo 20. E vós sois a luz do mundo. Luz. Qual a diferença, irmãos amados? Vê só dali para aqui. Aqui a luz está lá não está. Onde a luz está? Abrindo. A diferença, e tem conhecido pelos aspectos. Está dizendo que a igreja é conhecida pela sua postura, sua posição. Então devemos, irmãos, isentar completamente os costumes pagãos e colocar na posição que Deus requer, porque muito breve Cristo, Ele manifestará no céu luz para buscar os seus escolhidos. Amém? Que Deus nos abençoe. Esta é a posição da igreja, que assim colocarmos, nós voltamos, irmãos amados, obter a maior alegria do cristão. Não é simplesmente olhar para trás e ver os pontos vazios, mas olharmos, irmãos amados, ver e ter a honra e o prazer de dizer: olha, Deus me usou e tantas almas eu trouxe para junto ao templo, para junto se alegrar. E como eu já vi, toda alma havia tomou. Todos, irmãos amados, que maravilha é a igreja, entendeu? E nós não podemos perder o foco da nossa igreja, da igreja primitiva. Continua, 54 anos, entendeu? Me lembro de 54 anos, minha forma de exaltação, vou contar aqui justamente, lá no norte eu tinha um que falava, até eu preciso falar sobre isso. Fizeram uma reunião e o apresentou, dando algumas exigências, levantou lá que tinha. O outro obreiro disse: olha, eu tenho 50 anos de crente, então você tem uma vida. Aí ele diz assim: mas 50 os filhos dão seus 50 anos de crente, se prender assim, dá um radical. Tem pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, nunca procura dar fruto. Então, meus queridos irmãos, vamos trabalhar para ser bem-sucedidos, para ser vitorioso, e a bênção vai mandar sobre o céu, sobre o caramba. Que Deus te abençoe. E voltamos, irmãos amados.